do nosso culto. Já não conseguimos na semana passada e essa semana não vamos conseguir de novo. Então nós vamos... Peço a cada irmão que feche seus olhos aí onde está. Já comece a orar. Pedindo o favor de Deus sobre nós, repreendendo toda retaliação, toda oposição contra a nossa igreja, contra nossas vidas, em relação a essa situação da transmissão do culto. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, em plena dependência da Tua graça, do Teu favor, da Tua proteção, entendendo quem somos, por que estamos aqui. Estamos aqui, ó Pai, para cultuar ao Senhor, o único, digno de toda honra, glória, louvor, adoração, exaltação. E sabemos, ó Deus, que estamos em batalha, e sabemos que há forças que tentam se opor, e que muitas vezes, ó Pai, elas têm feito coisas para impedir a Tua obra, mas nunca conseguiram, porque cremos que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso, no nome de Jesus, nós erguemos a nossa voz agora e nos levantamos contra toda força maligna, contra toda impiedade, contra toda astúcia. Em nome de Jesus, repreendemos os principados e as potestades do mal, demônios, espíritos imundos. No nome de Jesus, nós os repreendemos e ordenamos que soltem aquilo que pertence ao reino. Ordenamos que cesse a interferência na obra do Senhor, em nome de Jesus. Oramos agora por este culto e por esta questão da transmissão deste culto. Rei amado, é para a Tua glória, é para o louvor do Teu nome, é para que a Tua palavra possa alcançar muito mais pessoas do que as que estamos aqui. Em nome de Jesus, Pai querido, eu rogo ao Senhor que o Senhor cerque este lugar com a Tua graça, com o Teu poder, com os Teus anjos. Envia, ó Pai, os Teus anjos, envia os Teus exércitos, e esta interferência ali no computador da igreja, que seja cessada agora, em nome de Jesus, e que isso volte a funcionar, em nome de Jesus. Rei Todo-Poderoso, o Teu nome é maravilhoso, o Teu nome é glorioso, o Teu nome é majestoso, e é neste nome, o nome de Jesus, que nós agora oramos e declaramos a vitória da igreja, a vitória do povo de Deus, em nome de Jesus, Senhor. Oh Pai Celestial, glória, 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 glória. Vem, Senhor, vem encher este lugar, vem encher com os Teus anjos. Passeia em nosso meio, Senhor, passeia em nosso meio. Que a Tua presença seja sentida, que a Tua presença possa, Senhor, trazer mudança, salvação, oh Rei amado, trazer arrependimento, em nome de Jesus. Que esta noite seja uma noite gloriosa para o Senhor. Pessoas sejam salvas, pessoas sejam libertas, curadas,
Rei Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, aleluia. Amém, queridos, vamos então louvar o Senhor, estejamos assim, o nosso louvor seja intenso, não esteja assistindo, esteja participando, em nome de Jesus, amém. Aleluias. Você pode aplaudir o Senhor? Só Tu és digno, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, para Te buscar. Aleluias, aleluias. Adorar o Senhor. Eu te busco, te procuro, Deus. No silêncio Tu estás. Eu te busco, toda hora espero em Ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero. Te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Eu te busco, te procuro, Tu estás. Eu te busco, toda hora espero em Ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Eu quero mais, Senhor. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te. Nós queremos mais, Senhor. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Eu quero, Senhor. Quero tocar-te, tua face eu quero.
te ver, Senhor. Eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te. Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia! Nós queremos mais de ti, Senhor. Aleluias! Água e vinho tornou, os olhos do cego abriu. Não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, as cinzas dos reis ressurgir. Não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Esse é quem tu és, Senhor. Água e vinho tornou, os olhos do cego abriu. Não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, as cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Oh, nosso Deus, não há impossíveis para ti, Senhor. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado
poder, nosso Deus, tu és grande, és, tu és o invencível, tu és por nós, Senhor, oh, tu és por nós, tu faz a nossa frente, Senhor, oh, tu és o nosso escudo, tu és a nossa fortaleza, Senhor, só tu és, Senhor. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Nosso Deus, nosso Deus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós descansamos em Ti, Senhor. Faz tudo que nós precisamos. Aleluias. 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 Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar dessa
Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo, Senhor. Tu és tremendo. Maravilhoso é poder estar em Tua presença. Maravilhoso é saber que o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que, pelo conselho da sua própria vontade, fez todas as coisas, faz todas as coisas. É um prazer, é um privilégio poder fazer parte do Teu povo. É maravilhoso ter o Teu Espírito habitando em nós. Aleluia, Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado diário. Onde quer que nós estejamos, pelos Teus anjos, à nossa frente, atrás, à direita, à esquerda, nos livrando, nos guardando de todo mal. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela nossa salvação, porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Isso é suficiente para nós, para toda a nossa alegria, certeza da eternidade contigo, de que um dia te veremos face a face e estaremos para sempre com o Senhor. Tu és tremendo, Tu és maravilhoso. Muito obrigado, meu Pai. Continua agindo aqui em nosso meio nessa noite. Em nome de Jesus nós te pedimos isso, Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh Deus, Tu és tão bom. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és aleluia! Uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia! Aleluia! Tu és tremendo, Senhor. Recebe o louvor da Tua igreja. Glórias, glórias, glórias ao Teu nome. Aleluia! Recebe também, Senhor, os dízimos e ofertas que trazemos à Tua presença como expressão da nossa adoração, da nossa gratidão, da confiança que temos que o Senhor é aquele que provê todas as coisas, é aquele que não deixa faltar o pão sobre a nossa mesa, a paz na nossa casa, a saúde nos nossos corpos. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Recebe os
dízimos e ofertas que consagramos ao Senhor para a realização da tua obra. Amém e amém. Os irmãos podem trazer seus dízimos e ofertas. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos? Abra sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 7. Mateus, capítulo 7. A partir do verso 13. Nós temos aqui uma espécie de parábola. Quando o Senhor, Ele traz uma figura para nós de uma porta, para falar para nós sobre a escolha que nós temos que fazer na nossa vida. Fala sobre as duas portas. É assim o título que colocaram aqui nesse texto de Mateus, capítulo 7, versos 13 e 14. Está escrito assim: entrai pela porta estreita. Larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Pai, fala conosco então, através da tua palavra, venha nos edificar, nos exortar, venha, Senhor, nos consolar pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Uma das características claras deste nosso tempo, que chamo o tempo da iniquidade, é o tempo em que nós vivemos, o tempo da multiplicação da iniquidade. Esta é a característica que tem chamado a atenção de todos e que tem sido um sinal tão claro da iminente volta do Senhor Jesus. Amém? Porque ele disse assim, lá em Mateus 24, sobre essa multiplicação da iniquidade, o aumento da iniquidade. E uma das estratégias, espiritualmente falando, dentro desta visão que este texto nos traz, uma das estratégias do iníquo, de Satanás, é alargar a porta. A tentativa de alargar a porta. Uma porta estreita é alguma coisa assim complicada. Mas o texto ele fala para nós mais do que isso. Porque a palavra stenos, que é usada aqui no grego para estreita, significa também apertada.
E eu confesso que eu gosto mais da palavra apertada, é usado também mais à frente, né? Que o caminho é apertado, é a palavra clibo, uma coisa assim, clibo. Tem que embola a língua para falar. Quer dizer apertado, comprimido, contraído, angustiado, provocador de angústia. Essa palavra para apertado que foi usada aqui, mas a palavra stenos quer dizer apertado. Apertado é melhor do que estreito, na minha opinião. Porque falar que uma coisa é estreita, ela é relativa. Porque qualquer coisa perto de alguma coisa larga, e sendo menor a passagem, ela é chamada de estreita. Apertado é melhor. Porque apertado é sempre apertado. Independente de quem você seja. Vem cá, Samuelzinho, você. É você mesmo. Aqui, ó. Aqui, vem cá. Vem cá, querido. Com certeza, se nós olharmos no plano físico, o que é apertado para mim é largo para o Samuel. Não é verdade? Vocês concordam comigo? Não é verdade? E o que é apertado para o Samuel, eu nem penso em passar. Está crescendo, né? Está ficando grande. O que é apertado para o Samuel, eu nem penso em passar. Se eu ver assim uma greta, aonde esse menino passa correndo, e eu achar que eu vou passar, eu vou trombar, e eu não vou entrar. Por isso não é disso que o texto fala. É interessante quando fala que é apertado, porque o caminho, a porta, ela se ajusta a cada um de nós. A cada um de nós. Amém? Entendeu, Samuel? Ela sempre vai ser apertada. Apertada. Obrigado, querido. Obrigado pela sua magreza, esse físico lindo. Ela se ajusta a nós. De modo que, com certeza, quando eu me converti, a porta foi apertada. Mas eu tenho certeza que naquele momento ela era mais larga do que ela é agora para mim. Porque eu já deixei muita coisa. Eu já perdi, por amor a Cristo, já renunciei a muita coisa. Que lá atrás, talvez eu não estivesse pronto para isso. Por isso, nosso amado Deus, Ele permitiu que fosse um pouco mais larga. Mas não importa o quanto ela foi mais larga, naquele momento, com certeza, ela foi apertada. De modo que eu não tive muitas opções, e nós não temos como passar em um lugar apertado, querendo trazer muitas coisas.
Se tem uma coisa apertada, se chama caixão. O caixão é uma coisa apertada. Quando a gente carrega um caixão com um morto dentro, ele não fica balançando lá dentro, não. Ele é comprado, confeccionado, muitas vezes, no tamanho justo, para firmar. É o tamanho do defunto. Daí a expressão, o entendimento, a verdade de que para nós entrarmos neste caminho, passarmos por esta porta, nós temos que morrer. E o morto, ele não carrega nada. Aqui ninguém é faraó do Egito, que acha que vai poder levar os empregados, as riquezas, para poder usufruir na outra vida. Nós não podemos trazer. O caminho a porta é estreita e no sentido da palavra stenos, ela é apertada. E porta apertada não é porta produtiva. Não é, pastor? Não é porta que passa muita gente. Não é porta agradável, confortável, escolhível. Se existe uma porta mais larga, a gente naturalmente vai para ela. Se existe no caminho para um lugar uma avenida, quem é que vai entrar pelas ruas estreitas? Ninguém. Nós gostamos de avenidas largas e asfaltadas. Não é verdade? É esta avenida que todo mundo quer. A avenida larga e a asfaltada. Infelizmente, este pensamento, ele entrou na igreja. De apresentar caminhos mais fáceis. Caminhos mais largos. O caminho também é apertado. Não pense você que em algum momento na sua vida as coisas vão melhorar. Vai não. Eu não falo isso. Se alguém diz assim para mim, não, pastor, depois que eu converti, as coisas pioraram, eu digo para ele, pois é, só começou a piorar. Vai piorar mais. Isso aí, se está ruim agora, se está apertado agora, vai ficar mais apertado. Porque eu entendo desta forma, que agora esse apertado está na largura do que você é. Justo ao que você é hoje. Mas lá para frente, quando você achar, não, agora eu já, estou mais experiente, eu já posso andar em um caminho mais largo. Não! O caminho vai ficar mais apertado. Sempre apertado. Por isso que nós vemos hoje tão mais desejável, tão mais agradável, algumas propostas, alguns evangelhos que não são o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Alguns evangelhos. Evangelhos de caminhos largos, de menos pressões. Esta não é a voz do Senhor. Isso não é coerente com tudo que Jesus falou. Entenda isso. Eu quero dizer aos irmãos que
Eu sempre ouvi isso, que se as pressões aumentam sobre a minha vida, é sinal de que eu estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. E se não há pressões, eu devo desconfiar de que eu não esteja incomodando o nosso inimigo. Então é um bom sinal. É um bom sinal quando você incomoda o inimigo. Porque luz incomoda trevas. O diabo não quer que ele quer estabelecer, quer te intimidar através da pressão. E quantas pessoas no nosso meio pensam assim? Quantas pessoas pensam assim que não é bom mexer com o diabo? Quantos irmãos fala aquele, nem fala o nome dele, para ele não olhar para ele assim e falar assim, ah, é? Então eu vou vir para cima de você. Né? Então há essa preocupação em não apertar o caminho. Eu já andei em alguns caminhos bem estreitos. Falando naturalmente, nessas trilhas que a gente já fez quando tinha mais preparo físico, umas trilhas em beira de precipício. Alguém aqui já fez trilha passando em beira de precipício? Já, Luiz? Onde você tem um paredão de um lado, um caminhozinho e o buraco do outro lado. Quando a gente anda em lugar assim, a gente anda de olhos abertos. A gente anda sóbrio e vigilante. A gente presta atenção onde põe o pé, para não tropeçar em nenhuma pedra. Porque a gente não tem opção. Só tem aquele caminho para andar. E se a gente vacilar um pouquinho, e é o que na maioria das vezes acontece quando tem acidentes com estes caminhantes, com estes aventureiros, é porque é um vacilo só. Em situações assim, extremas, em situações apertadas, é exigido de nós isso, muita atenção, muito cuidado, nenhuma distração, porque se pisar fora, cai. Abra sua Bíblia lá em Josué, capítulo 1, quando Deus fala para Josué, os conselhos de Deus para Josué, que seria então aquele que guiaria o povo de Deus até Canaã. Capítulo 1, verso 6, diz assim: sê forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Olha o que diz agora: dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não te desvies nem para a esquerda e nem para a direita. Tem um dado interessante aqui, porque quando fala assim para nós, não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 118, verso 8. Salmo 118, verso 8. Abriu? Está escrito: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Este é o versículo, é o texto, né,
que está no centro da Bíblia. Salmo 118, ele é o texto que, aqui nesse salmo, o Salmo 118, ele é precedido de 594 capítulos na Bíblia. E depois dele, outros 594 capítulos. Então, se você quer saber qual é o centro da vontade de Deus, ela está aqui no Salmo 118. É o centro da Bíblia. E especificamente nesse verso 8. Porque estando a palavra aqui, né, centralizada de todos os versículos da Bíblia, o verso 8 é o verso central da palavra de Deus. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Olhar firme para Jesus. Olhar firme para o Senhor. Este é o melhor da nossa vida. Não nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda. Tomarmos cuidado com o nosso caminho. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro, abra lá sua Bíblia, no capítulo 2, ele alerta a igreja sobre o que está acontecendo no nosso tempo. Fala assim para nós, 2 Pedro, capítulo 2, verso 2, aliás, 2 Pedro, capítulo 2, não é verso 2 não, é o capítulo 2. Diz assim, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o quê? O caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou a anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigos os injustos para o dia de juízo. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário de injustiça, da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações,
enquanto banqueteiam junto convosco. Ele está falando à igreja. Tendo olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. E com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavrada voltou a revolver-se no lamaçal. Esta é a forte advertência que o apóstolo Paulo traz para a igreja, e não somente para aquele tempo, mas apontando para o tempo futuro, e que eu claramente identifico como sendo este tempo nosso, em que muitos estão buscando este caminho mais fácil, este caminho mais largo, ouvindo falsos profetas que não pregam o verdadeiro evangelho. É tão importante nós entendermos isso. E quando se fala do verdadeiro evangelho, quando a gente quer entender o que se deve pregar, nós devemos voltar ali em Atos, no capítulo 2, e ver o que foi que Pedro pregou naquele momento, logo em seguida ao derramamento do Espírito Santo. Quando ele disse: esteja certa, ó casa de Israel, que a este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Quem não quer um Salvador? Todo mundo quer um Salvador. Todos querem um Salvador. Mas quantos querem um Senhor? Poucos querem um Senhor. Todos querem um Salvador. E este tem sido um evangelho que tem sido pregado. Confesso aos irmãos que estou aqui assim, me remoendo ao falar estas coisas. Porque sei o quanto que é forte, quanto que é, às vezes, desagradável esta exortação, este alerta. Mas nós precisamos entender isso.
que a salvação ela está ligada ao senhorio de Jesus sobre as nossas vidas. Romanos 10 diz, Romanos 9, 10, que diz, se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se confessares a Jesus Cristo como Senhor, não é confessar Jesus como Salvador. Não era isso que a igreja pregava. Não foi com essa mensagem que os cristãos foram forjados. A igreja vencedora, ela é forjada pela confissão do senhorio de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Essa é a confissão. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu dono. Quando Pedro diz isso, a palavra de Deus fala lá em Atos 2 que o coração daquelas pessoas se compungiu, houve ali um aperto grande no coração deles, obra do Espírito Santo. E eles então perguntaram, o que faremos então, irmãos? E a palavra foi clara, arrependei-vos e sede batizados em nome de Jesus, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu tenho ensinado isso para os novos convertidos. Essa tem sido a nossa ministração em preparação para batismo, sobre esse tripé fundamental que nos sustenta na vida cristã, que é o arrependimento, o batismo e a presença do Espírito Santo em nossas vidas. 3 coisas iniciais, necessárias, sem as quais não há caminho, sem as quais não há progressão, sem as quais não há sobre o que edificar, se não há arrependimento. E quando se fala em batismo, se fala em morte, novo caminho, nova vida, e poder de Deus nas nossas vidas, para nos sustentar neste caminho apertado. Nós não podemos prescindir do poder de Deus. Quem não precisa do poder de Deus é quem anda em caminho largo. Caminho largo é fácil. Caminho largo é caminho confortável, que a gente até esquece que está caminhando. Vai tranquilo. Muitas são as aflições do justo. Será que isso não vale para nós? Mas o Senhor de todas o livra, aleluia. E todo aquele que quiser viver justamente será perseguido. Isso não é verdade? Mas o Senhor, como Pedro disse acerca de Ló, é poderoso para livrar, nos sustentar. Meu irmão, minha irmã, não tome aflições como sinal de abandono de Deus. Não é não. É sinal de algo maior na sua vida. Não tome provações como sinal de, como se você estivesse fraco na fé, quando coisas ruins, coisas complicadas acontecem nas nossas vidas. Não tome isso como tem muita gente no nosso meio que não entende isso, que o caminho apertado, como eu mostrei aqui, usando o meu modelo, o Samuel, que o caminho apertado
ele é diferente de pessoa para pessoa. De modo que é difícil você julgar o aperto do outro, como também aquele ditado que diz que pimenta no olho do outro é refresco. É difícil. Porque o que é angústia para um não é angústia para você. Não seria. Às vezes alguém chega para você muito angustiado e você, ao invés de orar com ele, abençoar e ministrar graça sobre a vida dele, você vai dizer, que bobagem, isso aí eu já tirei de letra. Eu já passei por isso. Isso aí é fichinha. Fichinha agora. Mas eu tenho certeza que na hora que você estava passando pelo negócio, era só 6 horas por mim, né? O tempo inteiro ali na igreja, pedindo oração, ajuda dos irmãos, não é? Cada um tem o seu aperto. Mas esta é a vida apertada. De modo que o Senhor nos chama a termos coragem de pregar o evangelho que verdadeiramente transforma vidas. De anunciar aquilo que é pecado, para que os transgressores se convertam. E isso pode custar caro. E eu quero dizer aos irmãos que custará caro. Custará caro. Porque vivemos neste tempo, um tempo de inversão de valores e de verdades, onde se falar a verdade hoje, você está sujeito a ser preso, processado, porque nós vivemos em um estado de vigilância, não é verdade? Estamos aí vivendo tempos de muitos ismos, em que está todo mundo aí vigiando o jeito de falar, vigiando até mesmo o jeito de escrever, e é interessante como isso está sendo amplificado pela mídia, porque a mídia está a serviço das trevas. E alguém me contou que uma juíza aí fez lá um texto em que ela, nesse texto ali que ela redigiu, ela substituiu os os e os as por x. Porque agora estão dizendo isso. É interessante esse negócio, né? Que se você tiver um grupo de irmãos, e quando eu falo aqui com vocês, na igreja nós temos mais mulheres do que homens, normalmente. E eu vou me referir aqui aos irmãos. E irmãos é masculino, não é verdade? E quando a gente fala aos irmãos, as irmãs estão incluídas. E se tiver 100 irmãs e tiver um irmão, eu vou falar aos irmãos. Porque se tiver um irmão e eu disser as irmãs, o cara vai olhar para mim assim, o senhor não está me vendo aqui não? Então, sempre foi assim. A palavra de Deus diz que Deus entregou o evangelho, trouxe o evangelho aos homens, bem-aventurados os homens de boa vontade. Vocês estão entendendo? Hoje isso é errado. E está se tomando voz de que isso é errado. Os nossos meninos estão sendo ensinados nas escolas que isso é errado. E de que agora nós temos que buscar tratar estas questões de modo neutro, para não sermos sexistas, discriminando mulheres de homens, porque nós vivemos hoje em um estado de vigilância.
nessas pequenas coisinhas. E é por estas pequenas coisinhas, queridos, que aqueles que são firmes na palavra de Deus e entendem a palavra de Deus como regra suficiente de vida, de conduta, e que estão aqui dispostos a agradar a Deus e não aos homens, é por essas pequenas coisinhas. E com certeza nós vamos ser perseguidos, confrontados e desafiados a escolhermos entre caminharmos neste caminho que o mundo oferece aí como sendo o correto, ou nos escondermos atrás da verdade de Deus e dizermos: não, eu acredito naquilo que a Bíblia diz. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, como diz lá o pastor Márcio Valadão. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E caminharmos em direção à ortodoxia, à firmeza na palavra de Deus. Fazendo isso, queridos, as coisas apertam. O caminho aperta. Por isso nós somos chamados aqui por Deus, na fala do Senhor a Josué, a sermos corajosos. Irmãos, um cristão tem que ser corajoso. Coragem é fundamental. Daí a gente entender por que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Não é essa timidez que às vezes te dá, né, essa dificuldade de falar. A palavra tímido ali tem uma outra conotação de covardes. Gente que abre mão dos seus princípios mediante a pressão. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos continuar dizendo que há um só caminho, uma só verdade e uma só vida. Que Jesus é o único caminho. Não há outro caminho. Não há outro caminho, não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome. Nós não vamos relativizar isso. Nós não vamos sorrir, porque pregar hoje o Evangelho é também. Agora nós estamos aí com uma definição para a pregação do Evangelho. Chama-se intolerância religiosa. Sabia disso? Falar de Jesus hoje, não é, Isabela? É intolerância religiosa. Eu pregar o Evangelho a alguém que está em um caminho de engano é intolerância religiosa. Porque a partir do momento que eu estou pregando o Evangelho, eu estou dizendo para aquela pessoa que pratica alguma coisa, que está em uma religião de engano e que vai conduzi-lo ao inferno, eu estou dizendo que eu não aceito a religião dela, e coisas assim, que as pessoas pegam ali numa outra direção, porque se eu estou pregando o Evangelho, é porque eu estou amando aquela pessoa, porque eu desejo vê-la salva, eu estou me importando com ela, eu estou servindo a Deus. Bah! Isso não importa. Porque levantaram falsas testemunhas contra Estevão, levantaram falsas testemunhas contra Jesus. E a gente está vendo hoje aí, tem um programa aí que muita gente está assistindo, que o que não falta nesse programa é falsa testemunha. Está fazendo o maior sucesso hoje em dia aí, um programa, né, que está acontecendo lá, filmando uma reunião lá em Brasília, onde há um desfile de falsas testemunhas. Buscando o quê? Levantar falsas acusações. Então, queridos, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê a coragem para nos posicionarmos. Queridos, tire do seu coração
o medo daquilo que você pode perder. Eu sempre ouvi uma frase, e eu creio muito nela, que mais tem Deus para dar do que o diabo para levar. Quantos creem nisso? Amém? Eu creio nisso. Mas isso aí é bíblico, sabia? Porque os apóstolos viraram para Jesus, quando Jesus fez aquela pregação dura, forte, e um monte de gente foi embora. E Jesus perguntou, os discípulos perguntaram para o Senhor, quanto a nós, que deixamos as nossas casas, deixamos as nossas famílias, deixamos os nossos filhos para te seguir. Jesus falou, vocês vão receber 100 vezes mais. Agora e no porvir. Eu acredito nisso. Você acredita nisso? Então, é para mim uma boa troca, Joildes. Pedrinho, essa é uma boa troca. O que vem do Senhor é 100 vezes mais do que o que eu perco no mundo. E eu aprendi desde o início da minha fé que Deus não fica devedor por ninguém, para ninguém. Vocês concordam comigo? Deus não fica devedor para ninguém. Para ninguém. Pelo contrário, Ele sempre vem na frente. Ele sempre nos surpreende. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu lembro que quando eu pregava o evangelho nas ruas, às vezes o cara virava, a pessoa virava para mim, mas para eu ser crente, eu tenho que parar de beber? Eu tenho que parar de fumar? Eu tenho que parar de ir em festa, de dançar? Eu falei assim, eu tenho que parar de ir em festa e dançar? Eu falei assim, não, você só vai mudar a festa. Não é? Se você gosta tanto de dançar assim, vai para uma igreja pentecostal boa, lá você dança, não é verdade? Você já não vai procurar uma tradicional, uma igreja assim, mais, né? Mais assim, essas históricas aí, mais tradicionais, que lá os irmãos cantam, batem palmas todos os povos, sem bater palma. Então, assim, mas eu posso beber? Pode. Eu bebo todo dia. Só que é um outro vinho, é uma outra água, é outra coisa que vai te dar muito mais prazer do que essa cachaça, do que essa cerveja, do que tudo isso. Vocês estão entendendo? E essa foi uma fala que não é algo que eu falei para o Senhor logo lá no início da minha fé. Senhor, andar contigo é muito melhor do que tudo que eu deixei para trás. Tudo que eu deixei para trás. O resto é o Espírito Santo que faz. O resto é obra de Deus. A troca é sempre mais vantajosa. Se eu tinha 20 amigos, hoje eu tenho milhares de irmãos. Olha que coisa boa, não é verdade? Eu tenho família, tem gente que me ama, você é amado, aí olha que tanto de gente que te ama aí, você é amado, que coisa boa. Ninguém perde, ninguém perde. E nós precisamos crer nisso, que o que nós temos para os nossos amigos, para os nossos parentes, para todos os que estão, que Deus trouxer para junto de nós, o que nós temos para eles é o melhor, é muito melhor do que tudo que eles têm. Então, preguemos o Evangelho, coloquemos diante deles a palavra, a verdade, para que eles possam se converter verdadeiramente e desfrutar das promessas do Senhor, a promessa que diz que eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e o caminho que conduz para a perdição. São muitos os que estão entrando por ela.
Porque estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à vida eterna. E são poucos os que estão acertando. Que não seja por nossa causa, que não seja pela nossa omissão, que não seja pela distorção da palavra, que isso possa acontecer em nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos orar. Ah, Papai do céu, santo é o teu nome, Senhor. Muito obrigado por termos acertado a porta. Que um dia o Senhor nos encontrou, abriu os nossos olhos, nos deu coragem. Te agradeço por isso, Pai. Porque naquele dia ali, naquela igreja metodista, há 41 anos atrás, eu que cheguei naquela igreja bêbado, sujo, o Senhor permitiu que eu ficasse ali, e o Senhor deu àqueles irmãos o amor, tolerância para me receberem ali naquele lugar, vindo da noite, da boemia. E naquele dia o Senhor me salvou. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por cada experiência, cada vitória. Obrigado por cada irmão que o Senhor colocou em minha vida. E eu oro fazendo destas palavras para todos. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. O Senhor não nos deu espírito de medo, mas espírito de intrepidez, pelo qual nós clamamos Abba, Papai, e sabemos que os teus olhos estão sobre nós, que em todo tempo, onde quer que vamos, o Senhor tem os teus olhos sobre nós, porque como está escrito, como a galinha cuida dos seus pintainhos, assim o Senhor nos abriga debaixo das tuas asas. E em ti nós estamos seguros. E como diz a palavra, 1000 podem cair à direita, 10.000 à esquerda, e nós não seremos abalados, porque tu estás comigo. Obrigado, Senhor, por este caminho que, embora apertado, justo, é o caminho que conduz à vida. E eu rogo ao Senhor que o Senhor nos ajude a não nos desviarmos, que a tua voz seja clara em nossos ouvidos. Eu rogo isso por cada um dos meus irmãos, estes que aqui estão e os que estarão assistindo este vídeo, que o Senhor nos ajude a ouvir a tua voz e a nos dirigirmos por ela, a voz da tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, e que através dela conservamos puro o nosso caminho. Em nome de Jesus, Pai Santo, ajuda-nos, e ajuda-nos então. Eu rogo isso ao Senhor, que o Senhor nos dê a coragem de podermos anunciar a tua palavra em tempo e fora de tempo, àqueles que o Senhor colocar no nosso caminho, àqueles a quem o teu Espírito nos dirigir a falar. Quando vermos a alma cansada, aflita, de podermos trazer palavra de vida, de cura, de libertação.
de colocarmos o Senhor em evidência, de levantarmos o teu nome. E como está escrito, quando eu for levantado, atrairei muitos a mim mesmo. Que assim façamos, que ergamos o Senhor, para que o Senhor seja visto, para que a tua cruz seja vista. Ergamos o Senhor, em nome de Jesus. Dá, Senhor, intrepidez, para que então se cumpra sobre as nossas vidas a tua palavra, que formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. São os pés sobre os montes daqueles que anunciam as boas novas. Papai do céu, eu rogo por cada um desses que estão ouvindo esta mensagem e que ainda não se entregaram ao Senhor. Rogo por estes que têm buscado caminhos largos, portas largas, que têm fugido da renúncia e que têm ouvido tantas vezes esta voz de Satanás que diz que não é bem assim. Meu Pai Celestial, que a tua palavra seja revelada e que o teu Espírito os convença da verdade, do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus eu oro, que o Senhor fale nos seus corações, em nome de Jesus. Quero falar, você que está nos assistindo, e a quem esteja aqui na igreja, que precisa tomar uma posição, que tem enganado a si mesmo, se enganado a si mesmo, conhece a verdade, mas não toma posição, porque sabe que as coisas que estão fazendo são erradas, e que se abraçar a verdade, vai ter que mudar de vida. Vai sim, vai ter que mudar de vida. E que vida você vai ter? Vai ter que mudar de vida. Oro pela sua vida. Te convido a crer no Senhor, confiar no seu amor e entender que há um céu e há um inferno. E como disse o Senhor, há caminhos de vida e caminhos de morte. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Entrega então o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Entrega teu caminho. Confesse a Jesus como seu Senhor. E Ele será então o seu Salvador. Creia que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E que Ele está vivo, presente, poderoso para te sustentar nessa caminhada. E você pode tomar essa decisão hoje, agora, na sua vida, e dar esse passo na direção do Senhor. Aí onde você está, faça uma oração. E aqueles que aqui estão e que sabe que têm andado em caminhos diferentes e que não têm tomado uma posição, faça uma oração de arrependimento, de confissão. Mas você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, e é exatamente isso, entregar a vida ao Senhor, quer dizer deixar de ser dono da sua vida e Ele passar a ser o dono, e você não poder fazer mais o que quer com a sua vida, porque Ele é o Senhor. É exatamente isso, abrir mão do seu direito e
dar a Ele o direito de governar, porque Ele é Rei, Senhor e Deus. Aleluia. Ore assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e te convido a entrar e ser meu Senhor e Salvador. Eu confesso que Tu és o Senhor, e eu creio que Deus te ressuscitou dos mortos e que estás vivo. Perdoa os meus pecados e põe em mim o Teu Espírito Santo para que eu caminhe vitoriosamente neste caminho. Escreve o meu nome no livro da vida e dá ordem aos Teus anjos a meu respeito, porque a partir de agora eu vou Te servir e vou Te seguir por toda a minha vida. Amém e amém. Graças a Deus. Você fez essa oração, o Senhor ouviu essa oração. Em nome de Jesus, eu creio que algo estará acontecendo na sua vida a partir de agora. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos entoar uma canção. Aos Teus pés estou, pra render tudo que sou a Ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no Teu rosto, fui perdoado logo que Te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de Ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Teus pés, aos pés do meu amado. Aos Teus pés estou, pra render tudo que sou a Ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no Teu rosto, fui perdoado logo que Te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de Ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Teus pés, aos pés do meu amado.
Aleluia! Quebramos o nosso vaso, Senhor. Tudo que temos, os nossos tesouros, estão aos teus pés. E dizemos ao Senhor que Tu és o nosso maior tesouro. E que trocamos tudo por Ti. Tudo por Ti. Amém. Deus te dê uma boa semana. Semana de paz. Semana de vitórias. Que o Senhor te livre do mal. Que o Senhor te sustente em meio às tentações. Que não te deixe cair em tentação. Que o Senhor guarde sua casa, seus filhos. Te guarde no trabalho. Que o Senhor te use como instrumento de salvação, como instrumento de cura, como instrumento de libertação, como instrumento de vida, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre todos, agora e sempre. Amém. Que Deus os abençoe. A paz do Senhor.